Vamos lá, meninas, voltei. Só esperei o carro do ovo passar aqui na minha rua, tá? Porque eu não tô a fim de comprar. Então, vamos lá. Como eu disse, nós vamos posicionar o bojo, o nosso bojo, a 1,5 centímetro do nosso centro-frente, sob a linha do tórax, e nós vamos dar um leve giro, tá? Para ele ficar levemente inclinado. É porque eu acho que o desenho assim fica melhor, tá? E aí ele vai subir aqui um pouquinho, ó. Eu não gosto de subir muito isto, no máximo 3 centímetros, tá bom? O que eu preciso falar pra vocês? Tá vendo? Eu colei o meu bojo com fita crepe. Porque a próxima medida, eu vou passar a fita métrica desse ponto, que é o centro-frente, bem aqui do centro, olha aqui onde tá minha mão. Sob o bojo, tá vendo? Pra marcar a minha medida de busto. E eu tenho que tomar muito cuidado quando eu tô lidando com esse bojo, pra não amassar ele, tá ok? Porque se eu amassar ele, eu vou comprometer a medida. E as medidas, elas não vão ser adequadas pra gente confeccionar esse nosso corpinho, tá bom? Então, muito bem. Antes da gente colocar nosso 1/4 aqui de medida de busto, eu gosto de fazer... Tem uma regrinha que eu uso no plano e eu quero trazer essa regrinha aqui para essa modelagem simplificada, porque eu acho que ela é bem importante. Eu tenho 88 de busto, meu manequim tem 88 de busto, eu dividi por 4 e eu achei 22, tá? O que eu vou fazer com esses 22? Para a medida da frente, eu vou acrescentar, ó, 22 mais 1 centímetro. E eu vou ter 23 centímetros. Por que eu faço isso? Porque nós temos medidas diferentes na frente e nas costas. Geralmente, principalmente nesse caso, que eu tenho um busto mais pronunciado, estou usando 42 para esse busto. A parte da frente vai ser sempre um pouquinho maior que a parte de trás. Em tamanhos maiores, isso pode ser bem maior. Nesse caso, eu acrescentei apenas 1 centímetro. Então, eu tenho 1/4 do meu busto é 22, mais 1 deu 23. Como na modelagem eu nunca posso acrescentar, mas eu posso deslocar, eu estou deslocando da parte de trás. Então, eu vou colocar 1/4 de busto, 23 na frente, e eu vou colocar 1/4 de busto, menos 1, que é igual a 21, na parte das costas, tá? Porque eu nunca posso acrescentar medida, e também não posso tirar a medida, mas eu posso deslocar a medida, tá? Então, é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou deslocando 1 centímetro da parte de trás para frente. Então, aqui, eu vou posicionar minha fita métrica no centro-frente, mais ou menos no mamilo, tá, meninas? Nem aqui em cima, que vai dar menor, nem aqui embaixo, mas no mamilo, mais ou menos no meio do bojo, eu posiciono e eu venho com o meu 1/4 de busto, que no meu caso, deu 23 centímetros. Vou marcar aqui com a caneta, ó. Olha onde deu. Tá certo? Tá claro? Se tiver dúvida, coloca no início, volta o vídeo, tá bom? Para entender. Muito bem. A próxima medida que eu vou marcar agora é na minha linha de cintura. Tá ok. A minha cintura é 72. 72 dividido por 4 é igual a 18. Muito bem, 18 centímetros. Então, eu venho aqui e coloco 18 centímetros. Tá certo? Só que aqui na frente, meninas, eu vou acrescentar uma pence. Por que eu vou fazer isso? Para que a minha frente crie um pouco de curva. Porque nós estamos falando de uma cintura anatômica. E nós temos uma leve curvatura,
na nossa cintura, na parte da frente, tá? A parte de trás é um pouco mais reta. Essa pence vai me ajudar a dar uma leve curvatura no meu molde e assim vai vestir melhor, tá? Então, acrescentei 2 centímetros. Ok. Agora, eu vou ligar a minha medida de busto com a minha medida de tórax. Vou ligar aqui com uma linha reta, porque esse não é definitivo. E vou passar lápis, tá bom? Muito bem. Nesse ponto, eu vou ver quanto que eu subi aqui em relação a essa linha. Vamos lá. Quanto que a gente subiu em relação a essa linha? A gente subiu 2,5 centímetros aqui, tá? Aqui eu vou marcar 2,5 centímetros, tá certo? Nesse caso, eu girei mais ou menos até dar 2,5 centímetros, tá ok? Com o meu bojo já posicionado, eu vou vir marcando, olha, todo o contorno do meu bojo, tá? Ó. Até aquela medida. Ela vai ficar aqui no esparadrapo. Vou fazer uma forcinha. Vou tirar agora, desculpa, não é esparadrapo, é fita crepe. Aí, não vou mexer. Aí, prontinho, tá ok? Agora eu venho com toda a delicadeza do outro lado. Não mexo no bojo e continuo marcando. Pronto. Muito bem. Agora, olha, eu já tenho o meu contorno. Tá vendo aqui o meu contorno? Do meu bojo? Perfeito. Não preciso fazer pence para criar esse volume. Não preciso transferir pences, porque eu já tenho o meu bojo 3D e eu já tenho o encaixe perfeito para o meu bojo. Cuidado para não achatar esse bojo e ele aumentar a medida e na hora de costurar isso não dá certo, tá ok? Muito bem. Posso pegar uma régua, nesse momento, redondinha. Vou pegar essa régua de cava e vou melhorar essa linha. Aqui, coloco aqui. Pronto. Certinho. Agora aqui, meninas, essa linha aqui, vou passar aqui com caneta, é a minha linha que eu liguei. Medida do meu busto e a medida da minha cintura mais 2. Daqui até aqui, se eu tenho 2,5 centímetros, eu vou criar aqui um pouquinho de ângulo, tá? Eu vou marcar aqui 2 centímetros. Vou marcar 1,5, assim. Para criar esse cantinho aqui, ó. Olha aqui. Eu sempre coloco 1 centímetro a menos aqui na lateral para criar essa inclinação. No meu caso, no caso dessa modelagem, desse desenho, eu coloquei, aqui eu tenho 2 centímetros, aqui eu deixei 2,5 centímetros, aqui eu deixei com 1,5, tá? Neste caso, tá, meninas? Por isso que é muito importante vocês fazerem o desenho de vocês para ver qual que vai ser o ângulo. Nunca deixem, nunca girem mais do que 3 centímetros aqui, tá? Pode marcar, fazer a marcação e depois fazer o giro, tá ok? Muito bem, agora vamos criar a nossa pence aqui no meio, tá bom? Posso medir essa marcação aqui, ó. Achar o meio desse bojo. Nesse caso, tá dando 15 centímetros, 7, 7, 14, dá 7,5, tá? Transfiro essa medida aqui pra baixo, 7,5. Aliás, vou fazer assim, ó. Muito bem. Porque eu vou utilizá-la só aqui embaixo. Ótimo, prontinho. Agora, eu vou acrescentar 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui.
que são os 2 centímetros que a gente tinha tirado. Um pra cá e um pra cá. Vou ligar até o fim, morrendo em nada, tá, meninas? Aqui. 0. Assim e assim. Pronto. Vou parar essa modelagem aqui. E agora nós vamos para a parte de trás. Tá certo? Vou puxar um pouquinho a minha folha. E agora eu vou começar desse lado aqui, tá? Eu comecei a nossa modelagem desse meu lado esquerdo. Eu tô aqui no meu lado esquerdo, acho que o vídeo tá ao contrário. E agora eu venho para esse lado direito. Da mesma maneira, essa linha é a nossa primeira linha e nós chamamos linha do busto. Vou colocar a medida do meu busto. No meu caso, o meu busto é 22 menos 1, 21. Certinho. Agora eu venho com a minha medida de cintura. No nosso caso, a nossa cintura é 72 dividido por 4 dá 18. 18 mais 2, 20. Ótimo. Agora, nós vamos pegar uma régua e nós vamos ligar esses 2 pontos. Muito bem. Tenho aqui o meu painel da frente e o meu painel das costas. Nesse momento, também, eu vou criar uma pence que vai virar recorte aqui na parte das costas, tá? Que pode virar recorte ou não. De repente, se eu quiser colocar apenas uma barbatana, eu posso colocar nesse recorte. Se eu quiser dividir em 3 partes, eu também posso. Mas eu vou fazer o mais simples possível. A gente vai fazer o básico. E depois, a gente, entendendo o processo do básico, a gente pode criar outros desenhos, tá? Então, eu vou achar aqui o meu meio, que é 10 centímetros. Vou posicionar o meu esquadro aqui nesse 10 e vou subir essa reta até lá em cima. Não tem problema ir até lá em cima, tá? E vou colocar 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Eu gosto de subir essa medida para diminuir também um pouquinho ali, ajustar um pouquinho a linha do tórax, tá ok? Ótimo. Muito bem. Eu tenho centro-frente, centro-costa, e eu criei aqui uma modelagem bem simplificada, com uma pence no meio frente e uma pence no meio costa de 1 centímetro, de 2 centímetros cada uma, tá ok? Agora eu vou subir, ó, vou medir a minha lateral frente. Quanto que tem a minha lateral frente? No meu caso aqui, eu tenho 21,5. E eu vou colocar essa mesma medida, 21,5, na minha lateral costas, porque as costuras aqui tem que casar, não é isso? 21,5. Na mesma inclinação, vou subir aqui, ó. Ok? Pra gente poder descer agora fazendo um recorte aqui. Eu posso criar uma linha bem curva aqui, tá? Posso descer aqui no centro-costa um pouco para criar essa curva. Posso descer mais, mas quanto mais eu descer aqui no centro-costa, quanto mais eu descer, mais eu vou perder a estabilidade desse cropped, desse corpinho que pode virar um vestido, que pode virar só um cropped para combinar com a saia. Eu tenho que pensar no tipo físico. Se for um tipo magro, eu posso descer sim, porque ele não precisa, é um corpo magro, ele não precisa de tanta sustentação. Mas se for um corpo mais cheinho, eu preciso tomar cuidado muito com essa linha, tá, meninas? Vamos tomar bastante cuidado com essa linha. Tem outras maneiras de estruturar isso,
no caso de tiver que fazer um decote muito profundo, mas como a gente está trabalhando bem o básico, eu vou descer um pouco para criar um ângulo, tá? No caso aqui a gente subiu 1,5, então eu vou descer o dobro, 3 no máximo. Desci 3 centímetros, vou passar uma linha reta, tá? E vou pegar a minha régua e vou criar uma curva, ó. Não quero uma curva muito acentuada. Vou deitar essa curva sempre precisa começar numa reta, assim. Opa, pronto. Eu tenho a minha frente e a minha costa. Centro-costa, centro-frente. Muito bem. Agora, nesse momento, a gente não decidiu ainda quantas partes, né? A gente decidiu as pence. Cada pence vai formar um recorte, então eu tenho, vou dividir a parte da frente em 2 partes e vou dividir a parte das costas em 2 partes. Aqui a gente não definiu o que a gente vai colocar, se vai colocar ilhós, se vai colocar azelha. A gente também não definiu a abertura, a gente vai definir isso agora, tá? Como ele vai ser um corpinho e a parte de cima ele vai ser trançado, para que fique bonito no corpo, eu não posso deixar o centro-costa fechadinho, a não ser que eu queira usar um zíper. Se eu quiser usar um zíper, se eu quiser usar botões, eu não preciso diminuir nada aqui. Mas como nós vamos usar, vamos fazer um trançado aqui de corcelê, tá? Trazendo um pouquinho aqui do corcelê, tomando emprestado esse trançado do corcelê, a gente quer criar um Vzinho, a gente quer criar uma coisinha que fica bacana aqui atrás, tá? Como eu tenho aqui um fio reto e eu não quero mexer nessa linha, ao invés de eu tirar para formar o Vzinho aqui, tá? No centro-costa, eu vou tirar um pouquinho na lateral. Quando eu tiro aqui um pouquinho na lateral, eu estou, sim, como se estivesse tirando na parte de trás. Então, para criar esse Vzinho nas costas, eu vou tirar 1 centímetro aqui da parte de cima e eu vou tirar aqui 1 centímetro da parte de baixo, tá certo? Este eu não vou devolver, eu vou tirar mesmo 1 centímetro aqui e vou tirar 1 centímetro aqui. Agora, nós vamos fazer uma nova linha. Olha quanto que a gente tirou. Aí o tórax vai vir para a medida dele, tá? Ótimo, tô passando uma linha bem maior. Então, isso aqui vai sair. Para ajudar a fazer esse V, eu vou tirar 1 centímetro na parte da frente também. Só que eu não vou tirar aqui na linha do busto, porque aqui eu preciso de medida. E eu nunca posso tirar a medida, senão eu vou amassar o busto. Mas a linha da cintura, a gente sabe que a gente pode modelar essa linha um pouco mais. Então, eu posso sim tirar 1 centímetro aqui. Por que que eu tô ajustando isso? Para criar uma linha aqui atrás. E vocês vão ver que ela vai criar. Muito bem. Agora eu venho, ó, essa linha não funciona mais. O que tá valendo agora é essa linha vermelha, tá certo? Muito bem? Dúvidas aqui? Até aqui tudo bem? Quando eu tirei um aqui, eu reduzi 2 centímetros. Como nós estamos trabalhando com metade do corpo, eu estou reduzindo 4 centímetros aqui nessa linha, tá ok? Eu estou reduzindo 4 centímetros no centro costa e eu estou reduzindo 2 centímetros aqui. Então, eu vou criar, assim, um Vzinho maior na cintura e menor na parte de cima.
tá? Antes de passar para as conferências e para o recorte, vamos fazer uma coisinha. Como nós estamos trabalhando com o corpo anatômico e o corpo frente, ele é levemente maior no meio frente do que a linha da cintura, tá bom? Então, eu vou descer aqui no corpo frente 1,5 centímetros e vou marcar uma linha. Aqui, 1,5 centímetros. Vou marcar de azul, porque depois a gente vai fazer a correção todinha de vermelho. Marquei e eu vou fazer aqui uma linha de esquadro, ok? Da mesma maneira que eu desci aqui 1,5 centímetros no centro-frente, eu vou fazer diferente aqui agora. Eu vou subir 1 centímetro no centro-costa. Porque algumas vezes, tá? Esse excesso de tecido, ele fica criando rugas aqui no centro-costa. Porque exatamente nessa região, pessoas que têm um pouquinho mais de curva nas costas, ele junta um pouquinho de tecido. Então, o desenho do nosso cropped, do nosso corpinho, vai ficar mais bonito se a gente tirar aqui 1 centímetro. Do mesmo jeito, a gente vai posicionar aqui a linha. Tirei 1 centímetro, agora eu vou ligar esse ponto à minha lateral com uma régua curva. Aqui, olha aqui. Puxo a curva, ó, a minha lateral, a minha curva. Essa régua não rola. Vamos ver esta aqui. É a posição, ó. Opa, achei. Vira a réguinha de costa, posiciona na reta e vem até a lateral, ó. A lateral aqui é agora. Esse ponto vermelho agora é a nossa nova lateral. A mesma coisa eu vou fazer na frente. Só que na frente eu vou virar a nossa reguinha ao contrário aqui, ó. Aqui, deu pra ver? Ó, posiciono na reta e venho até a minha lateral. Não faço uma curva muito pronunciada, tá? É levemente curvada. Pronto. Então, o que que eu fiz? Na parte da frente, eu desci 1,5 centímetros e na parte das costas eu subi 1 centímetro para desenhar melhor a curva do corpo, tá? Mulheres que têm barriga saliente, talvez tenham que descer um pouco mais aqui no centro-frente, tá ok? Muito bem? Vamos dar uma paradinha agora. Façam tudo isso e nós já voltamos com o próximo passo.